Aqui a gente não vai só falar sobre foco, nós vamos viver o passo a passo como a gente pode transformar inquietações em resultados. Nós vamos compartilhar o passo a passo que eu segui para fazer as minhas empresas crescerem e que eu coloquei tudo isso no livro Quem Quer Mais, Cria Foco. E agora eu estou compartilhando todo esse conhecimento que eu acumulei ao longo dos meus 71 anos para que você tenha acesso num projeto de legado disponível para todos. As inquietações vêm dos palcos da nossa vida, família, trabalho, escola, comunidades. Agora, estar com a cabeça muito cheia de inquietações, isso não é ruim. Porque ao estudar o processo criativo, a gente descobre que, na verdade, as inquietações são o gatilho para que isso possa acontecer. Se você está com a mente muito tranquila, favorável, sem nenhum desafio, você pode estar feliz, mas você não vai criar, porque a mente cheia, transbordante, é o palco da criatividade. Aqui nós vamos dar o caminho para que você possa transformar essas inquietações em resultado. Tenho várias inquietações e o meu maior desafio é decidir qual priorizar. Como devo priorizar? Essa é a grande questão. Qual é o problema a ser resolvido? O primeiro passo que a gente tem que fazer é listar as nossas inquietações, mapear uma a uma tudo o que está te incomodando. Visite os seus palcos da sua vida, família, escola, lazer, e vai coletando as inquietações. Lembra que a criatividade precisa do processo de divergência. E nesse momento nós estamos divergindo. Encontre o máximo de inquietações e depois você começa a fazer a seguinte pergunta: se eu vencer esta inquietação, eu chego no lugar onde eu quero chegar, no meu objetivo? Se sim, você está diante da inquietação principal. Se não, você continua mapeando as inquietações, passando por uma a uma, fazendo essa pergunta, até que você encontre aquela inquietação que dá frio na barriga, aquela que realmente você percebe que é um grande desafio. Se eu fizer isso, eu realmente atinjo o meu objetivo, o meu foco? Se sim, parabéns, você está diante do seu DQM. Esse é um truque para redigir o problema de forma correta. Eu digo sempre que se a gente redige o problema da forma correta, 50% do problema está resolvido. Nunca redige um problema assim: meu problema é que eu não tenho dinheiro para fazer isso, meu problema é que eu não tenho tempo para fazer aquilo. Você troca essa forma por DQM. De que maneira eu posso resolver tal coisa? De que maneira eu posso conseguir dinheiro para? De que maneira eu posso conseguir tempo para? Desta forma, você está dando um comando para o seu cérebro de que é possível fazer aquilo. O que ele tem que descobrir é de que maneiras. Então, você vai dormir, o seu cérebro vai continuar trabalhando para você. De que maneira eu vou fazer isso? De que maneira? É por isso que muitas vezes a gente dorme com um problema que a gente não sabe a solução e no dia seguinte já acorda com uma solução. É porque, na verdade, nesse tempo, o seu cérebro trouxe para você a resposta. Não esqueça disso. E agora é hora de nós nos prepararmos para fazer aquilo que precisa ser feito. É a fase da preparação. É a fase em que nós vamos suar a camisa, reunir os fatos, o máximo de fato possível. Quanto melhor esse levantamento de fatos, mais relevante vai ser a produção de ideias. Eu digo no meu livro que os fatos são matéria-prima para o cérebro produzir ideias. Quanto mais fatos, mais ideias. Fatos mais relevantes, ideias mais relevantes.
Use o roteiro do repórter, o que, quem, quando, onde, como, e vai reunindo informações sobre aquilo que você quer fazer. Ao final, você faz um processo de convergência e encontra os 7 fatos mais relevantes que têm a ver com o seu DQM. Criafoco tem realmente alguns truques muito interessantes. E um deles é a gente buscar, a gente descobrir obstáculos e oportunidades. Se a gente começa a brincar com os fatos, identificar o que está atrás dos fatos, nós começamos a descobrir oportunidades e obstáculos. Como é que eu faço para descobrir? Como é que eu sei que algo é uma oportunidade ou é um obstáculo? Tem um truque muito simples. Você faz a seguinte pergunta: isso que eu descobri me aproxima do meu objetivo? Isso me ajuda a chegar no meu foco, a realizar aquilo que eu estou querendo realizar? Se a resposta é sim, você está diante de uma oportunidade. Agora, se eu perguntar, isso me ajuda a chegar lá? Não, isso me atrapalha, isso não me leva à realização, ao meu objetivo. Então nós estamos diante de um obstáculo. E eu brinco sempre que é da maior importância que a gente esteja com os 2 olhos sempre abertos. O olho dos obstáculos e o olho das oportunidades. Na verdade, sempre a gente quer ter uma grande ideia. Todos nós queremos ter uma grande ideia. A gente vai falar um pouquinho como é que isso pode acontecer. Primeiro, nós para ter uma grande ideia precisamos de uma bela preparação. Na fase de fatos, vamos reunir fatos relevantes, vamos identificar tudo aquilo que tem a ver com aquilo que a gente quer ver resolvido. E vamos pensar não em produzir uma grande ideia, vamos pensar em produzir muitas ideias. Essa grande ideia vem no meio. No Brasil, o processo de brainstorming chegou um pouco torto. A geração de ideia no processo criativo é o 4º passo. Nós falamos nos outros vídeos que primeiro a gente tem que descobrir nossas inquietações, escolher a inquietação mais relevante. Depois nós vamos levantar os fatos sobre aquilo que a gente quer trabalhar. Depois nós vamos identificar obstáculos, oportunidades, dar um tempo para o cérebro juntar tudo isso. Aí que vem a fase da iluminação, a fase da produção de ideias. É uma fase muito gostosa, que a gente tem que usar muito o processo da divergência, muitas ideias, todo tipo de ideia é bem-vinda. E depois a gente faz a convergência. Não partir diretamente para um processo de brainstorm, de rodada de ideia, um monte de gente dando palpite sobre alguma coisa que não conhece. Então, recapitulando, vamos identificar nossas inquietações, escolher aquela mais relevante, nos prepararmos, identificar obstáculos e oportunidades e assim produzir muitas ideias. E no meio dessas ideias vai ter aquela grande ideia que você procura. Inclusive, dê espaço para a ideia maluca. Se ela vier, seja bem-vinda. Existe um segredinho: critérios. Para nós avaliarmos um conjunto de ideias e fazer uma convergência e identificar qual é a ideia mais relevante e evitar correr atrás da ideia errada, que é algo que acontece muito. Se você não tem um critério para escolher aquilo que você vai fazer, muitas vezes você vai na direção oposta. E hoje isso é muito sério, com tanta tecnologia, inteligência artificial, se você pega a trilha errada, você vai muito longe, muito rápido. Aquele segredinho da mamãe mandou marcar nessa daqui, isso não é bem legal nesse momento nosso. É preciso escolher adequadamente critérios que vão guiar você para encontrar a ideia certa. A gente sugere investimento, tempo, risco. Dependendo do seu projeto, você escolhe aqueles critérios que fazem mais sentido com aquilo que você
quer ver resolvido. E aí você atribui pontos para esses critérios e vai pegando cada ideia e submetendo aos critérios. Ao final, você consegue ter uma pontuação de qual é a ideia mais relevante. Com mais segurança, com mais razão, você vai encontrar aquela ideia correta que vai te levar diretamente para o seu foco, para o seu objetivo. Com o CriaFoco App, você vai fazer isso de forma muito simples, vai ser mamão com açúcar. Você vai estabelecer os seus critérios, você tem as suas ideias, submete cada ideia aos critérios que você estabelece, o peso que você julgar adequado, e o CriaFoco App faz essas contas para você e apresenta qual é a ideia vencedora, a ideia mais relevante. Acompanhe a gente nas redes sociais para você saber mais. Inscreva-se no nosso canal no YouTube também.